Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. Praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. Praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. Praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. Praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. Praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. Praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. Praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. Praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o expressando o testemunho daquilo que Deus
é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. Precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o Expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o Expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o Expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o Expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o Expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o Expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o Expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o Expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Venha ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura,
cura, é um Deus que transforma. Precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o Expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Veio ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o Expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Veio ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o Expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Veio ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o Expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Veio ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, precisa trazer para dentro de nós é praticar o que a Bíblia nos ensina. Se a gente praticar o expressando o testemunho daquilo que Deus fez, aleluia, e você, aleluia, olhando aí de baixo, nós... Veio ao meu encontro, falou que esse Deus é um Deus que liberta, é um Deus que